É muito difícil que alguém tenha pintado uma casa em Bauru e que não tenha de alguma forma conhecido o seu Caio. O que talvez seja mais difícil é saber que no seu nome de batismo tem Luiz Carlos Rubio de Oliveira. Isso Caio, mesmo, isso obrigado mesmo. por ter vindo bater um papo com a gente. Eu que agradeço o convite. Tá. Logo de cara, para quem está, a gente está apresentando o senhor, agradecer o senhor aqui com 50 anos de atuação empresarial no meio, na Copical, faz parte da vida da cidade, com meio século. Olha, poucos vão atingir essa marca no tempo com tanta longevidade. Por que Caio, do Luiz? Caio, segundo minha mãe, quando eu sou o mais novo da família, Tá. Quando eu nasci, já pequenininho, a minha irmã não falava Luiz Carlos, falava Luiz Caio. Tá. Luiz Caio Não e saiu L para ela, e aí eles gostaram do Caio. Aí começou o Caio e acabou ficando. Ficou. Ficou até hoje. Que bom. O senhor sempre morou em Bauru, nasceu aqui. O senhor comentou, perguntei, bom, onde era a infância do senhor que o senhor lembra? Ali na chamada Vila Bonfim. Conta para eles que não sabem onde era aquela Vila Bonfim. A Vila Bonfim é na região ali do Senac e das Nações Unidas, onde passava o Rio das Flores, certo? E nós tínhamos ali entre a rua 1º de Agosto e a Rua Batista, nós tínhamos uma travessa que chamava Travessa Particular, naquela época. Aí, com o tempo, a família Jansante comprou bastante, construiu bastante casas ali, e até hoje chama-se Travessa Jansante. Tá, uma travessinha do outro lado que tinha paralelepípedo, não sei se já mudaram lá. Hoje passaram o asfalto em cima do paralelepípedo, mas com o desgaste você vê o paralelepípedo em algumas partes da rua. Eu não estava em Bauru, mas lembrando da memória aqui, para as pessoas que falam, puta, então tinha mesmo o Ribeirão das Flores, claro, né? Que depois explodiu, veio às Nações Unidas, canalizou. Lá embaixo, onde está o shopping hoje ali, do Boulevard, tinha o Campo da Antártica. Isso, tinha a fábrica de Guaraná Antártica, que é onde hoje está o açaí, o Boulevard. Perfeito. Era ali que tinha a fábrica da Antártica e tinha o campo de futebol da Antártica ali também, que a gente assistiu muito joguinho ali da Várzea Bauruense. A infância do senhor foi nesse pedaço ali. Nesse pedaço ali. As Nações Unidas, ela foi asfaltada, eu não me lembro muito bem o ano, mas foi pelo prefeito Nicola Varone Júnior, né, que ele fez as duas quadras, entre a 1º de Agosto e a Rodrigues Alves, certo? Ali que foi asfaltado, que aí se construiu o Sesc Senac, né? Isso. E a minha região, minha infância sempre foi naquele setor. O senhor lembra que colégio o senhor terminou, o colegial? Eu terminei eu fiz o Rodrigues de Abreu, depois eu parei, fui ajudar meu pai, depois eu fiz um curso e passei nesse curso, aí eu fui para a Faculdade de Tecnologia. Legal. Mas fiz essa faculdade durante uns 8 meses, mas eu tive que trabalhar e aí eu não tive mais tempo para estudar e trabalhar. Aí eu fiquei com a empresa de pintura nessa época, que foi mais ou menos nos anos 70, certo? Mas nos anos 70 o pai era pintor e o pai já tinha falecido nos anos 70. E você aprendeu ofício com ele? E eu aprendi o ofício com ele desde os 12 anos. E aí, quando eu estava com 16 anos, ele passou para mim administrar a mão de obra de pintura. Aí, quando eu estava com 17 anos, ele faleceu. Entendi. Aí, no princípio aí da origem empresarial, que a gente conhece hoje como Copical, né? A gente vai falar um pouco desse percurso, tinha uma empresa de mão de obra. Vocês foram montando gente, aumentando a demanda, gostavam do serviço e pedindo mais gente. Isso, exatamente. Nós prestávamos serviço de mão de obra em residência. Se eu olhar lá para trás, eu nasci no meio do caminho, que tem uma família muito grande, uma cidade pequena, então eu lembro desses termos, estava anotando aqui com o senhor, né? Eu lembro da brocha, aquelas latas de cal, para poder fazer a tal da caiação. Da caiação, que era nessa época, a cal vinha em pedra. Ela não era pó, era a pedra que você punha num tambor com água,
certo? E ela fervia. E depois você peneirava, depois no outro dia, já mais frio, porque ela esquentava muito mesmo. Entendi. E aí era o que a gente fazia de pintura com a cal, com o tingimento, que era o xadrez, que era o pigmento de cor. Aí é o corante. É o corante, exatamente. Para fazer as cores que você tinha 4, 5 opções só. Tá? Saía do branco e aí nos tubinhos ia... Não era nem tubo, era pó. Ah, era pó? Pó. Para fazer a mistura ali na proporção certa. Isso, na proporção. Ah, quero amarelo, quero azul. Isso. Você tinha, eu acho que 4 ou 5 corantes só. Então valia muito que tinha aprendido no colégio lá, as cores primárias são essas, do vermelho você tira não sei o quê. Isso, exatamente. Para a base ali. Para a base, Entendi. Mas isso lá nos anos 60, depois só para lembrar, a gente estava comentando aqui, o látex, né, que veio depois, agora é tinta látex, então, né, para quem mexia com o cal, se pintava mal e dava uma boa chuva, não ficava muito tempo, não aguentava sol também. Aí foi evoluindo. Aí a Sherwiggs, que é uma fábrica americana, né, é que lançou a primeira tinta látex no Brasil. Foi a primeira vez que veio a tinta látex com o nome de Kendura. Kendura. Sherwiggs é a maior do mundo, para quem não sabe. Sherwiggs é a maior fábrica de tinta do mundo. Americana. Hoje ela está no Brasil, com a fábrica em São Paulo, mas ela é o maior fabricante em litragem do mundo em tinta. Ela que lançou a Kendura, que era o primeiro látex que surgiu no mercado brasileiro. E depois o látex, tinha muita gente, outro dado aqui da história, tinha muita casa de madeira. Casa de madeira, tinha. Não é? Hoje a maioria é cimento, reboco. Antigamente se usava muito a tinta óleo. Sim. Certo? Que nessa época, eu menino ainda, nós fazíamos a tinta óleo com alvaiade. O que é o alvaiade? Alvaiade é uma matéria-prima também, certo? É um pó. Um pó. Alvaiade, óleo de linhaça, secante e água rasa. Opa. Então aí você fazia a mistura, você fazia tinta óleo. Você ainda não tinha as fábricas que faziam a tinta óleo, mas era muito cara na época. Então você comprava essas matérias-primas e fazia a tinta óleo para... O aprendizado tem essa relação com esse período da história, muito mais duro, difícil, mas de ser não só um empreendedor de negócio, mas saber fazer, artesanal. Artesanal. Essa época também não existia massa corrida. Massa corrida era feita com óleo de linhaça, alvaiade, secante e água. Você punha um pouco de água para ela ficar macia. Até hoje eu não entendo nada disso. Foi mexer com massa corrida, deixei lá, endurece. Não fazer. Imagina na época se perdesse a mão. E você tinha que aplicar e lixar no máximo no dia seguinte, porque era muito dura de lixar. Se não vira um durepox, mal comparando. Isso, ficaria muito duro, exatamente. Aí esquece. Aí dá muito trabalho, né? O látex, ele evoluiu para PVA e acrílico também depois. Isso, aí depois veio o látex PVA, que esse Kendura era um látex PVA. Ok. Aí as fábricas começaram brasileira, que era a Souvenir, que era totalmente brasileira, e a Coral, que era argentina na época, começaram a lançar as tintas látex. E nós tínhamos também uma fábrica em Rio Claro, que a tinta dela chamava Mussofix. Mussofix. Um látex muito bom, de boa qualidade. Depois eles pararam com tinta, ficaram só com tratamento de madeira lá. Mas então a tinta veio evoluindo para isso. Aí as grandes fábricas, né? A Axo, primeiro veio uma empresa inglesa, que é a ICI, comprou a Coral, que é a argentina. Okay. Depois a Axo, que é holandesa, comprou a ICI no mundo. A ICI era inglesa e tinha fábricas em diversos lugares do mundo. Ou seja, a Coral, que era argentina aqui vizinha nossa, virou holandesa. Virou holandesa, de outra. Isso. A Sherwiggs continua americana, fortíssima. Isso. E a Souvenir, que era brasileira. Então, a Souvenir, que era brasileira, foi vendida para a BASF, né? E a BASF é um grande grupo, né? Só que a BASF ela só tem tinta no Brasil.
Ela não se interessa por tinta. Como ela é líder de mercado, encostado com a Axo, né, que é da Coral, então ela só tem no Brasil. Souvenir só existe no Brasil. Souvenir e Coral disputam como se fosse aí, mal comparando, o Volkswagen e Fiat. Aí, isso, em litragem elas estão em qualidade também. Tá. No caso da Sherwin Williams, embora seja muito forte no Brasil, ela não tem essa participação de mercado tão forte, talvez pelo dólar, pela questão, ou não? Daria para fabricar aqui. Não, ela fabrica aqui, ela tem uma grande fábrica aqui. Só que ela, no Brasil, em litragem, ela é a terceira. Entendi. Mas muito longe das outras, certo? Talvez ela tenha uma participação aí de 15% do mercado brasileiro. Do ponto de vista de tecnologia e qualidade desenvolvida, hoje essas três daria para dizer que estão no mesmo nível? Aí? Estão no mesmo nível. Parecidas? Não, elas estão no mesmo nível. Elas têm a qualidade, lógico que tinta hoje você tem 3, 4 qualidades, certo? Hoje existem as normas de tinta que você tem que... As grandes fábricas não saem da norma. Legal. As outras, as pequenas, aí saem da norma, você entendeu? Mas as grandes fábricas não saem da norma. E a norma é basicamente, a tinta hoje, o que mais você precisa para uma tinta de qualidade é titânio e resina. São 2 produtos. O titânio, nós não somos autossuficientes em titânio. Tá. Titânio, o Brasil produz talvez 30% da necessidade do mercado, o resto é tudo importado. E é tudo em dólar, tanto o titânio como a resina. Ou seja, a atual fase daí do dólar 5 para cima afeta o preço. Afeta o preço. Afeta a construção civil, o custo da casa, exatamente. Da economia. Tá. Agora, na resina a gente tem volume? Na resina, abastecer? Temos. Na resina nós temos grandes fábricas também. 95% tudo multinacional. Tem algumas brasileiras pequenas, mas nós somos autossuficientes em resina. Muito bom, eu aprender para o senhor aqui fazer uma analogia com eles ali. Olha, assim como você olha a cerveja para o lúpulo, a cevada e a qualidade da água, aqui é titânio e resina. Os principais elementos o básico da tinta. Da tinta e os mais caros também. Entendi. Como a gente falou do látex aqui, do PVA, do acrílico que se desenvolveu, a chamada tinta óleo, que a gente conhece hoje dos esmaltes, né, para os outros tipos de pintura, né, de ferragens, essas coisas todas, também se desenvolveu bastante. Essa desenvolveu bastante, Nós, no Brasil, nós ainda temos um problema. O esmalte sintético nosso, ele ainda ele tem muita água, então ele não tem uma alta qualidade. Certo? E nós temos o esmalte à base de água hoje, ele é superior ao esmalte à base de sintético. Opa. Certo? Só que ele é mais caro. Você entendeu? Mais caro, mais baseando no quê? Em consumo. Porque nós brasileiros, mas tinta, eu vou pintar meu portão com tinta à base de água, vai enferrujar todo. Não, é o contrário. Ele é mais resistente do que o base sintética. Você vê, teoricamente falando aqui como leigo, você falava, e água a gente tem mais abundância do que exato, outro, né? No processo, se está mais desenvolvido, seria melhor para o país. Melhor, exato. Mas não é... A água não é, vamos dizer assim, um percentual grande que vai no esmalte, a base de soluvinho em água. Eu sempre pergunto isso, quando vou falar, a pessoa vai lá, vai pintar o portão, né? Aí aparece aquele pintor que fala assim, não, isso aí tá bom, tá? Aí o cara nem lixa, nem passa uma base embaixo. Lá. Exato. Aí dá 6 meses, ficou bonito no primeiro dia, tira foto com você, né? Aí você não conhece mal o pintor, ele foi embora, sumiu, não atende mal o celular, já começa a desbotar com o sol. O grande problema, Nelson, de pintura, você tem um portão, como você falou. Você vai repintar ele, a lixa não é para alisar o portão, nada disso. A lixa é para abrir ranhuras para a próxima tinta que vier entrar. Elas se fundem, certo? Então, quando o pintor fala, não, isso aí eu passo um pano e aplico a tinta, aí é que vai dar esse problema. A tinta não tem aderência, ela vai soltar essa camada nova com o tempo. Então, é muito importante no caso do esmalte. E no caso da tinta elastomérica, que é uma tinta
mais moderna ainda que o acrílico, porque ela é flexível. Tá? Então, e é importante que você, sempre que você for aplicar uma tinta elastomérica, você dê 5 demão. 5 demão? 5 demão, esse é o certo. Então, os prédios, quando se pinta um prédio, tem que dar 5 demão. Então, precisa muito cuidado com o pintor, que ele acha que é um absurdo isso. Entendi. Mas por quê? Ela cria um filme, né? Então, ela vai se fundindo e vai criando um filme de tantos milímetros, tantos microns, né? E essa qualidade, na quantidade, na aplicação correta aí de 5 demãos, lógico, tem que ter uma proporção também sobre o tempo, durabilidade. Isso, né? Tempo, durabilidade. Uma repintura, por exemplo, num edifício ou numa casa externa, uma pintura de 5 anos já, você tem que fazer uma limpeza certa. Dependendo da condição da parede, você tem que aplicar um fundo preparador. Para quê? Para você eliminar a calcifinação que tem da tinta. Legal. Por quê? Porque quando você passa a mão numa parede e ela fica branca, ali está calcinado. Se você aplicar uma tinta em cima daquilo, você está aplicando a tinta em cima de um pó. Ele tem que lixar, né? Ele tem que lixar, limpar, de preferência lavar. Você entendeu? Mesmo para as tintas que são chamadas autolaváveis hoje? Para todas as tintas, certo? Porque com o tempo ela vai calcinando. Agora, a autolavável você usa mais internamente. Aí o risco da calcinificação é menor. Certo? Agora, externamente é muito importante isso. Fica exposto lá. Fica exposto. E o negócio fala das pessoas do dia a dia de acompanhar, né? Lógico, tem o pintor de confiança, mas lá, olha, o cara subiu com o andaime lá em cima, você pagou a diária do andaime, tem que ver se o cara fez mesmo o trecho. Exatamente. Isso é importante, porque hoje a tinta e a mão de obra, elas estão quase com o mesmo preço. Então, se você disser, eu vou pegar um pintor também que não era um grande profissional, você vai gastar 2 vezes, porque você vai gastar o material, daqui 1 ano e meio você vai ter que repintar. Exatamente. E se você fizer bem feito, 5 anos, tranquilamente. Agora, você vê, o senhor aprendeu com a mão na massa, lá de trás, é especialista disso, estamos aqui batendo papo e passando um pouco dessas informações para as outras gerações. Mas a economia, né, o jeitinho vai arrumando um monte de gente. O cara na crise aí, não estamos criticando, mas só para poder colocar, vai fazer um curso lá de pintura, vai fazer saber a formação das cores, como é que você lida com a parede de cimento, como é que você pega de alvenaria diferente de tábua, ferro, tipo de metal, aí se aplica desse jeito, porcelante, põe, enfim, a base. Se você vai lá e só na crise, pega um pincel e sai, fica difícil. Difícil. O que a gente tenta fazer, e nós fazemos isso muito, nós, em companhia com as empresas, principalmente com a Coral, que é a nossa grande parceira, a gente faz cursos. Entendeu? Antigamente a gente fazia curso com festa e tal. Aí vai muita gente. Quando você fala em fazer um curso de 4 horas, onde você só vai ter o curso, um profissional explicando o que você tem que fazer. Aí você tem menos pessoas, certo? Porque só vai aqueles que estão interessados em aprender realmente, e não aí comer um churrasco, qualquer coisa. E deve ser uma outra relação empresarial bastante cuidadosa, né, seu Caio? O senhor que está lá há muito tempo de loja. Eu digo o seguinte, o cliente está lá, conhece o senhor. Ô, senhor Caio, estou precisando pintar aqui minha garagem de fundo, Deus botar já faz tempo. Que pintor o senhor indica? Isso. O senhor está pondo lá a sua imagem, né? Nelson, isso é difícil para a gente. Acontece com frequência. Com frequência. A gente tenta indicar os que a gente mais tem confiança, certo? Os pintores que a gente sabe que vão fazer direito. Isso. E a gente nunca indica indica 3, 4, entendeu? Aí a pessoa fique à vontade. Não, esse é de confiança. Mas você vê uma peculiaridade do negócio, né? Isso serve para doméstico, para eletricista, para o outro, mas o pintor é todo dia isso. Todo dia. E ele entra na sua casa. Exatamente. Ele fica o dia inteiro dentro da sua casa. Ele precisa, além de ser um bom profissional, ele precisa ser de total confiança. Porque está lá seus filhos, sua esposa. Entra na intimidade. Na intimidade da casa. Pessoas, Isso a gente tem esse cuidado também de saber quem é que está trabalhando com a gente. Se fosse para falar em 50 anos de história com tinta, que o senhor tem
aí na mão, o fator, lógico, da tecnologia, de todos esses avanços, rendimento é o que mais melhorou? Além da qualidade que a gente está comentando aqui? Não, olha, eu acho que aí os dois casos, tanto a qualidade e o rendimento. Tá. Certo? Agora, o rendimento, nós passamos uma fase muito difícil agora. Agora já a norma ABNT, Tá. ela colocou isso em ordem agora. Porque antigamente você comprava... Mais regulado o sistema, agora a regulação. Agora tem a norma, você não pode passar. Antigamente você comprava uma lata de tinta de 18 litros, ela vinha lá, rende 500 metros, certo? E na realidade, a tinta, o rendimento da tinta é pronto, entendeu? É quando você vai pintar, ela é acabada. Então, Certo. 2 ou 3 demão, hoje você vai ver que eles falam em 90 metros quadrados. Hoje não pode pôr, você não pode pôr 150 metros quadrados, porque não é uma demão, é o produto acabado. Então, né, 90 metros. Sempre dá um pouquinho mais, 90 é o mínimo que acontece. Às vezes, de vez de dar 2 demão, dá 3 demão, mas sempre os 90 metros tem o rendimento O mesmo. senhor falou aí da questão do meio. Não, esse tipo de tinta aqui, 5 mãos. Prédio para fazer Isso. a camada, montar uma película Isso. lá, né? Uma tinta latex boa aí para uma área externa, não sei o quê, tantas demãos. Isso, isso. O portão lá, o ferro, não vai esperar que vai passar, lá ficou bonitinho na hora que vai durar, que não é assim Que não é assim que funciona. E hoje, infelizmente, a gente ainda tem alguns problemas. A tinta, ela vem atrás das grades de tinta, vem lá, como você tem que fazer, tudo. E os pintores, às vezes, a tinta, ela não seca. Às vezes eu falo assim, não, já está seca, eu pintei ontem, ela já está seca. Toda a tinta leva, no mínimo, 15 dias para secar. 15 dias. 15 dias, no mínimo, certo? O senhor está querendo dizer que, então, se eu for pintar correto um lugar de 2 demãos, passava um num pedaço, vai girando, se a casa for grande, né? Completou, ó, o senhor volta daqui uma semana, que seria o ideal ou não? Não é... Como é que eu lido não. com isso? Por exemplo, você vai pintar. O pintor, às vezes, ele começa uma parede aqui, quando ele termina a parede, ele volta dando a segunda demão. Não pode. Aí ele pode esperar 2, 3, 4 horas. Agora, se você for lavar a parede da sua casa, você não pode lavar com uma semana. Por quê? Porque a tinta realmente não está seca. Ela vai levar 15 dias para secar. Então, se você for lavar, você vai sentir que ela soltou um pouco. Você entendeu? Por quê? Porque ela não está totalmente seca. Entendi. A aderência. A aderência dela, tudo isso leva um tempo. Porque a tinta à base de água, o que é? Essa água que tem nela, ela tem que sair, né? Ela sai todinha, ela evapora essa água. Então isso aí leva um tempo, que às vezes ela está por baixo. Então ela tem que Da sair. pintura que o senhor comentou, o detalhe é prestar atenção no profissional. Fez a pintura da parede, opa, peraí, não vai dar demão agora não. Vai para outra parede, depois você volta para essa. De preferência no outro dia. Certo? Dá uma demão hoje, dá uma demão amanhã. Entendi. O rendimento melhorou bastante. Melhorou. Saindo de água. Saindo da tinta, por exemplo, a base de PVA para acrílica, melhorou bastante. Em que momento a Copical já estava com a empresa organizada, o senhor pegou, assumiu todos os aprendizados do pai, estava lá organizado, falou, opa, peraí, já estamos mexendo com tinta aqui, surgiu a demanda, falou, isso aqui vai virar agora uma empresa, a gente vai ter que fazer a nossa tinta ou comprar tinta aqui, enfim, o que tinha a cada período. Então, ou foi sendo natural ao longo do caminho? Foi acontecendo naturalmente, porque aí você passa a ter que comprar tinta na cidade, com o preço mais alto, do que adquirir direto da fábrica e ter uma condição de dar um orçamento um pouco mais barato e se ganhar um pouco mais também. O leigo, quando chega na loja, ele não se surpreende ainda hoje, lá falando com os filhos do senhor, fala, peraí, o senhor pegou um código meu aqui, eu lembro do pai lá, da caiação, do corante, conversasse com o senhor, o senhor Caio, pegava lá o corante e dava uma mexida lá, agora o senhor me pede o código aqui, a máquina me entrega um latão, Exato. Porque eu criei. Hoje menos, mas principalmente quando nós começamos a ter esse equipamento, o pessoal ficava
olhando o que é isso, como que é isso, entendeu? E é tudo por a base de computação, né? Sim. Você digita lá e ela solta o pigmento na lata. Naquela quantidade. Naquela quantidade certinha. Se vai 2 pigmentos, 3, 4, 5, independe, ela solta exatamente. Por isso que o cara consegue ajustar a tinta hoje, né? Você colocou uma proporção lá e saiu, não ficou do azul que eu queria mais um pouquinho, Isso. mas dá para dar um ajustezinho. Quando é assim, o que tem que fazer? Olha, seu Nelson, né, sobrenome todo, a tinta, o código tal, mais tanto Por cento de tanto. de tanto. Quer dizer, amanhã você volta e fala assim, eu queria um azul que eu fiz. Ah, mas já faz 5 anos. Não, mas dá o nome do senhor. Digita lá, tem o cadastro. Está lá o cadastro da cor que você usou. O povo ficava guardando a lata antes, lembra? Então ficava guardando. Hoje não tem mais Tira a isso. foto da parede, mas desbotou. Aí não dá. Muito bom. Depois de tanto tempo trabalhando no meio, conhecendo tudo, tendo tantos serviços, o senhor fez uma justa homenagem aqui no Poder Legislativo. A gente está contando a história da Copical, como disse, é uma forma de contar. O senhor sabe a história da vida comercial da cidade no setor, o filho está lá trabalhando, os colaboradores. Mas o que o senhor faz na hora que o senhor está na boa? O que o senhor tem curtido um pouco? Ô Nelson, veja bem, deixa eu falar até um pouco da... nós, com as nossas necessidades de tinta, de preço, nós acabamos montando uma fábrica também, certo? Então, aí nós fizemos uma joint venture com um grupo francês. Então, hoje nós temos a fábrica também, já faz 21 anos. 21 anos. 21 anos a fábrica. E eu estou ajudando na parte financeira. Só vou lá, dou uma força lá. Na Copical em si, eu sou um conselheiro, vamos dizer assim. Tá? Então, eu pouco fico na Copical. Então, eu tenho a minha salinha lá, mas não... Fico ali. O filho precisou, pai, o que você acha desse negócio e tal? E fico ali cuidando, às vezes, das minhas pescarias, né? Que eu gosto muito de pescar, entendeu? Eu tenho um grupo de amigos também, na faixa da minha idade, que a gente janta todas as quartas-feiras junto. Legal. Certo? E isso aí. Faz uma cachetinha? Joga uma cachetinha 2 vezes por semana, certo? E tem um rancho em Sabino, onde eu e a esposa mais que eu, adora ir para lá. Então, de sexta-feira, eu vou para lá, fico sexta, sábado, domingo volto à tarde. Da caiação das paredes, a tinta latex, a tinta tecnológica, a fábrica para poder evolução. Parabéns, viu, seu Caio? Eu agradeço essa homenagem. E nós, da Copical, os meninos que tocam já fazem 25 anos, que eles chegaram, pai, tá na hora de você vender isso aqui para nós, né? Você vai cuidar da sua vida e esquece, você fica aqui como conselheiro nosso. Eu falei, não, tá bom, então vamos acertar aí, vocês ficam, né? Porque, Nelson, é duro quando você vai fazer uma sucessão e você fica dando palpite no jovem que tem uma outra cabeça, né? Então, eu estou ali junto com eles e, graças a Deus, eles... o pai, coisas maiores. O pai, o que você acha? Podem não fazer o que eu opinei, mas eles ouvem, isso entendeu? Todos eles. Então, eles estão indo muito bem, já fazem mais de 20 anos. São os 4 que tocam a empresa é totalmente deles, né? Legal. E eu tenho uns aluguéis que é o meu rendimento e o meu lazer. Tá certo, seu Caio. Luiz Carlos Rubio Oliveira, seu Caio, muito obrigado por ter vindo aqui bater papo com a gente. Eu que agradeço, Nelson, essa oportunidade que você deu de falar da nossa empresa, que 50 anos da empresa realmente, e a gente sabe que a sucessão é difícil e graças a Deus nós conseguimos. Muito obrigado pelo convite. Saúde para o senhor e para você que nos acompanha no Câmara Livre. Até mais.